Tem muita gente em casa que vai se identificar com o papo de hoje, né? Eu já recebi um WhatsApp da minha amiga Carol Canané, advogada, que trabalha com o esposo, né? Tava dizendo assim, Fê, olha, o papo de quinta hoje tem tudo a ver comigo. Porque é o seguinte, quando o expediente acaba, é hora da gente ir pra casa. E sempre dá aquela vontade boa de encontrar aquela pessoa que a gente gosta, seja namorado, marido, enfim, rolinho. A gente quer dividir o quê? O dia a dia, não é? Aconteceu isso, tal. É um momento da gente partilhar o que aconteceu. Certo? Mas certo para quem não esbarra com um companheiro, com um parceiro no cafezinho, naquela reunião, né? E quando tá brigado, então, passar o dia, fazer com que os funcionários não notem. Gente, é uma dinâmica, é uma ginástica. Para os casais que trabalham na mesma empresa, o desafio mesmo é manter a novidade, mesmo no meio de tanta repetição, de tanta rotina. E hoje a gente reuniu casais aqui no Mulher Demais, junto com a psicóloga Janaína Ferreira, para a gente falar sobre isso. Eu recebo o Paulo Vitor e a Larissa. Bom dia, sejam bem-vindos. Eles são advogados, são casados há 3 anos e meio e também são sócios, né, no escritório de advocacia. A gente vai entender essa rotina daqui a pouquinho. Recebo a Érica, né? A Érica é fisioterapeuta, dermatofuncional, a Érica Mariana, e o Vitor é nutricionista esportivo. Bom dia, sejam bem-vindos. Ou seja, de certa forma, são áreas que se relacionam, que conversam, e eles trabalham na mesma clínica. Então, como essa é a rotina lá? E Janaína Ferreira, que sempre que pode estar aqui com a gente, o Vitor e a Érica são casados há 3 anos, é isso? Então, a gente tem aqui uma dupla, né, de casais, de média de relacionamento, de casamento de 3 anos e meio, mais né, ou Janaína? menos. Eu estava falando um pouquinho antes com eles têm 13 anos de relacionamento desde a época da escola. Vocês, 13 anos. Isso. 13 anos. E aí, isso vai acontecer cada vez mais, sabe, Fernandinha? Por quê? Com a necessidade, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, então, há uma pesquisa que diz que 37% das pessoas, elas se conhecem de relações extras, ou seja, colégio, trabalho, faculdade. E com a mulher no trabalho e ela casando cada vez mais tarde, então provavelmente se formarão muitos casais no trabalho. Vocês têm 13 anos juntos. De namoro, noivado e casamento. Se conheceram onde? Colégio. E aí do colégio, eu era um ano mais nova que ele no colégio, mas assim, a gente sempre na parceria. E aí fizemos o mesmo curso em salas diferentes, por causa dessa questão da diferença de idade mesmo. Quando ele não se formou, ele começou a vida profissional dele e eu ainda estudando. E aí me formei e fomos para lugares diferentes, ele com a sociedade e eu em outro escritório. Mas chegou um momento que decidimos realmente nos juntar e construir, nunca dividir. Construir, né, um escritório e até hoje estamos aí. Ô, Érica, a sua área de nutrição e a do Vitor, né, Não, na verdade é o contrário. Fisioterapeuta e o Vitor, nutrição. Como é que vocês na clínica se encontram, conversam? Como é o dia a dia? É super divertido, né? Primeiro, cada um chega, atende seus pacientes, em intervalo a gente sempre se reúne para conversar, até mesmo porque nós temos um método de emagrecimento que nós trabalhamos diretamente juntos, o método 5S, e aí nós temos sempre que nos reunir para que nós possamos ver o dia a dia dos pacientes e a evolução de cada um deles. E quando chega em casa, que eu quero saber da rotina em casa, quando chega em casa, o que faz? Conversa ainda sobre o paciente A, B? A gente ainda conversa sobre os pacientes e aí a gente vai conversar mais sobre a nossa vida pessoal. Vocês se conheceram com amigos em comum? Como foi que vocês se conheceram? Isso, a gente se conheceu faz uns 12 anos, estudamos na mesma faculdade e aí nós éramos apenas conhecidos. Até que Deus nos uniu e aí nós resolvemos trabalhar juntos. Ô, Vitor, como é aguentar a mulher de TPM em casa e no trabalho? Não é nada fácil, complicado pra caramba, mas a gente acaba que se acostumando, né? Na verdade, o homem tem que ser um grande parceiro, né? Tem que ser um grande compreendedor, porque a mulher precisa. Mas a gente vem evoluindo bastante, tanto em casa como em questão de trabalho, né? Justamente porque a gente tem alguns procedimentos que fazemos juntos e um vai apoiando o paciente, né? Um ou outro vai apoiando o paciente. Então, a gente tem essa facilidade. A gente tem
uma forma de entendimento muito boa entre os dois. A gente vê muita compreensão aí, né, Janaína? Fernandinho, eu ia falar sobre isso, o que acontece, tem uma empatia muito grande, porque como eles trabalham juntos, então eles vivenciam as mesmas coisas, e é mais fácil um entender o outro. E o que eles disseram também, às vezes levam trabalho para casa, mas eles dividem, então eles têm papéis, o papel do profissional e o papel do casal, isso é muito importante. Ô, Paulo, como é enfrentar TPM, que eu falo de TPM, que a gente fica, é hormonal, gente, não é frescura, não, é hormonal, muda mesmo o negócio. A gente sabe disso. No escritório, aquela causa complicadíssima, que às vezes vocês querem discutir a opinião de um do outro, ela tá aquele dia atacadíssima. De fato, existe esse problema da TPM, mas existem outros problemas e outras vantagens. De fato, a gente se soma. Somos melhores em um ponto, piores em outro, e nesse aspecto é que a gente realmente vai se somando. Em relação à questão de divergência, existe, não vou dizer que não existe, é natural, mas é aquela divergência que é produtiva, tanto para o trabalho até para a vida pessoal. Como a gente costuma dizer no popular, toda unanimidade é burra. Então, não é interessante que a gente sempre convergisse, é interessante que a gente se some realmente divergindo do outro de forma produtiva. As diferenças que muitas vezes somam Claro. até mais que as convergências, né, Janaína? Você falou em papéis aí, Janaína. Qual é o momento de desligar? Ok, a gente já passou o dia inteiro no trabalho, muitas vezes com problemas, crise, dívidas, enfim. Aí chega em casa, vem os papéis de dona de casa, às vezes de mãe, não sei se vocês vocês têm filhos? Ainda não. Você já tem, né? Então, aí tem mãe, cuidar de casa, aquelas coisas. Qual é a hora de desligar do trabalho e acionar o outro papel? Fica um pouco difícil, não é, dissociar esses dois papéis, mas é muito importante fazer isso, porque as demandas são outras. Então, quando está em casa, é importante falar do casal, fazer programas para casal, esquecer um pouco o trabalho. Tem a questão do filho também, que deve precisar chamar atenção, não é? Então, é outra história. Agora, desligar isso é muito difícil, especialmente quando vocês trabalham juntos. Então, às vezes, uma briga em casa pode gerar uma dificuldade no outro dia no trabalho, ou vice-versa. Isso tem que ficar bem claro, que o que é de casa precisa ficar em casa, o que é do trabalho precisa ficar no trabalho. Talvez alguém esteja pensando, é mais vantajoso trabalhar junto com o esposo ou é mais complicado? Vai depender muito da relação, né, Janaína? Eu estava conversando um pouquinho com eles, e aí ele me disse que o pai dele tinha esse modelo, trabalhava com a mãe. Então, ele aprendeu isso. Talvez isso facilite, porque ele vem do modelo desse jeito. Algumas outras pessoas que estão nos assistindo podem dizer assim, eu não consigo fazer isso. E, de fato, elas podem não conseguir. Nós conhecemos muitas pessoas que dizem que não sei como é que vocês conseguem trabalhar junto e se relacionar. Desde novinho, que nós começamos a namorar com 15, 16 anos, então o pessoal diz, eu não sei como vocês conseguem. Especialmente porque a gente, além de trabalhar, a gente sai junto naturalmente, a gente malha junto, a gente faz tudo junto. Está o tempo todo unido, como a gente diz no popular, pegado. Pegado. Pode gerar uma relação mais homogênea, uma coisa mais... Quase uma simbiose, né? Então, eu fico tentando... Em que momento, Janaína, a gente pode começar a pensar em despersonalização? Eu já estou vivendo tanto, às vezes, o gosto do outro, que eu já acho que seja o meu. Estão entendendo o que eu estou falando nesse sentido? Assim, mas será que eu estou sendo desse jeito porque eu estou colada no Paulo Vitor, porque eu estou colada no Vitor, entendeu? Será que não... Essa questão eu acho que eles podem falar melhor em relação a o que vocês gostam individualmente e se há um respeito nesse sentido. Tem questões de diferenças nesse sentido ou vocês são tão simbióticos que é tudo muito parecido? Na realidade, eu sempre procuro, né, fazer o melhor para nós dois. Sempre procuro viver o melhor para nós dois. E eu creio que ele também da mesma forma. Então, a gente se acostumou com um ritmo de vida só, que acabou realmente sendo aquele ritmo de vida bem homogêneo. Agora, eles, inclusive, têm um perfil na rede social. É no Facebook ou é no Instagram? Juntos, ou seja, nem a rede social é dissociada. Os dois em um. Foi uma decisão? Como é que foi essa... Que rede social, hoje em dia, acaba sendo um item que é trazido para a relação e, às vezes, gera discussão, né? Infelizmente, foi algo que teve que ser tomada a decisão. Eu resolvi tomar essa decisão porque, para evitar algum tipo de conversa, né, também, porque às vezes vem uma mulher procurando o meu trabalho, às vezes vem um paciente homem procurando trabalho e a gente tem acesso total ali, é tudo aberto, né, tudo da gente é aberto. Então, é um dos grandes segredos para o relacionamento dar certo, tanto no trabalho como em casa, é
os dois terem a vida abertas um ao outro, né? Todas as cartas à mesa. Todo mundo sabendo de tudo. Para eles, essa fórmula tem dado certo, né, Janaína? Não é regra, né? Não é regra. Funcionou. Talvez eles tenham uma história aí de dificuldade, porque trabalham com a beleza, com o corpo, não é? E essa questão pode ter trazido algumas dificuldades em relação a ciúme e tudo. E por isso que eles decidiram fazer isso. Mas as pessoas, elas têm o direito de ter a individualidade, procurar, e tem outras que não gostam e que se sentem melhor, mais confortáveis, se são separadas nesse sentido. Larissa e Paulo Vitor são separados? Nós somos separados. A gente costuma respeitar a individualidade, mas como o Vitor estava falando, sempre a nossa vida, a nossa conversa é muito aberta, né? Assim, não tem essa, o meu celular, a minha rede social, não. Não há esse interesse da gente estar olhando uma rede social do outro, mas a gente respeita a individualidade, cada um com a sua, e a gente, apesar de trabalhar juntos, nós temos nossas atribuições também, cada um... Eu faço parte de um projeto que talvez ele não faça, e aí a gente vai conseguindo separar um pouco também, porque cada um tem seus gostos, né? Isso é importante, Veja como são modelos diferentes. Por logística, no escritório a gente trabalha eu trabalho com a área e ela trabalha com outra, já para diferenciar e realmente melhorar, otimizar o escritório. Em relação à questão de gostos também, apesar da gente realmente ter a nossa individualidade em rede social e outras coisas, os nossos gostos são muito parecidos, até porque eu acho que a gente cresceu junto e aprendeu a gostar de tudo. Tem isso no caso deles, né? Que é uma relação de adolescência. Então, acho que, de certa forma, foram caminhando ali talvez aprendendo a gostar construindo juntos, né? Desde muito cedo. Ô, Janaína, pra quem tá em casa assistindo o programa, diz, puxa, eu tô vendo esses casais assim, estão tudo tão bem na relação deles no trabalho. Mas olha, eu com o meu marido, eu não tô dizendo eu, não, que nem trabalho com o meu. Mas, enfim, então pega pra capar, chega em casa, é confusão, é briga. Como distanciar o trabalho da porta de casa? A primeira dica é diferenciar os papéis. Então, lá você é o quê? É sócia, você é funcionária e é subordinada, você trabalha apenas na mesma empresa. Então, diferenciar os papéis são bem importantes. Quando chega em casa, você é esposa, você é parceira, e que tipo de conversa vocês têm? Essa é a primeira. A segunda, o comportamento também vale muito a pena, na empresa ou em casa. Então, que tipo de comportamento eu tenho tido que esteja gerando algum tipo de problema? Porque tem algumas características pessoais que, tanto no trabalho quanto em casa, são muito fortes e podem estar potencializando algumas divergências. E aí isso deve ser pensado e avaliado. E como eles falaram, e a gente de vez em quando fala aqui, né, Fernandinha? A assertividade é a maior chave. Quando eles falam assim, a clareza, a gente coloca tudo, conversa. Então, começa conversando que vai valer a pena. Começa dialogando. Agora eu quero saber a dica de vocês. Vamos começar ali. Paulo Vitor e Larissa, o que é que vocês dão de dica para casal que trabalha junto? Eu acho que não existe fórmula, Fernanda. Eu acho que de cada um, ele vai realmente desenvolver o seu relacionamento, o seu tipo de relacionamento amoroso e de trabalho profissional. É de cada pessoa, de cada casal. Pra gente não existe fórmula, foi natural. Tá dando certo até hoje e tá dando certo cada vez mais. Porque ao invés de a gente sucumbir, haver divergência, pelo contrário, a gente só está se construindo, o escritório está crescendo e nossos profissionais crescendo junto com o nosso relacionamento amoroso. Então, no caso dele, seria assim, prestar atenção e construir juntos, Seria assim, né? Eles estão trabalhando desde muito cedo nessa parceria. Então, eles falam muito de construção, de formar juntos, de caminhar juntos. Então, eles têm essa ideia. A parceria mesmo. Isso. Para vocês, Érica e Vitor, qual que seria a dica para um relacionamento de quem trabalha junto fazer dar certo? Bem, em primeiro lugar, eu acho que o casal que trabalha junto não pode existir aquilo que isso é meu e isso é teu, né? Acho que não deve ter essa separação. Boa. Porque causa uma grande confusão, na verdade, né? O que entra em isso é meu, não vou dividir contigo, não existe, é uma conta só. Então, uma das grandes observações que a gente tem a fazer em relação a não a vida financeira, exato, né? Até porque se tá bom para um, tá bom para os dois, né? No seu caso, Érica, o que você diria para as meninas que estão assistindo Mulher Demais? Acho que, embora a gente tenha todo esse envolvimento, mas a gente ainda tem a nossa privacidade, né? Então, eu procuro sempre respeitar, com ética profissional, a privacidade dele com o paciente e ele da mesma forma. Eu acho que é bem importante. Então, ou seja,
tá junto, mas não esquecer que são pessoas distintas, né? Onde ter o respeito, né? É interessante, é ter o respeito em conjunto e o respeito individual. E aí a gente vai crescendo, como ele falou mesmo, nunca dividir, sempre somar. Essa é a fórmula. Se existe algum, esse pode ser um ingrediente, né? Ô, Janaína, muito bom trazer você sempre aqui. Eu que agradeço. Hoje o programa foi maravilhoso, não foi? Foi, essa adoro. discussão, pessoas tão bonitas e felizes e bacana, casados, né? mostrando que os casais, eles permanecem e a gente vê num ano cheio de separações que funciona. Agradeço a vocês, né, mostrando isso. Não, eu não sei, dizem assim, o 2016 não foi o ano do amor. Diz pra alguém, filha, pra mim tá tudo certo. Né, Janaína? Obrigada a todo mundo. Bom fim de semana, né? Que hoje é quinta, mais um dia de trabalho. Na sexta, com a família, vocês curtindo e sendo felizes, que é isso que importa.